Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever, para que você fique por dentro dos novos conteúdos e tudo aquilo que estiver disponível aqui no nosso canal, tá bom? Eu quero também que você agora, por gentileza, compartilhe esse link aí com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus. E hoje a nossa reflexão está baseada no Salmo de número 78. Salmo de número 78 é o texto da nossa reflexão de hoje. Eu quero ler este salmo e à medida que eu for lendo, eu vou estar fazendo alguns destaques para a edificação da nossa vida. O Salmo de número 78 começa nos dizendo assim: Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Olha que o salmista já começa chamando a nossa atenção para darmos ouvidos à lei do Senhor, à palavra do Senhor. E como é importante nós realmente darmos ouvidos à palavra do Senhor, porque é ela quem revela quem Deus é, quem nós somos e quem Deus quer que nós sejamos. E aí, a partir do versículo 3, ele diz o seguinte: olha, o que nós ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, nós não encobriremos aos nossos filhos. Ao contrário, contaremos às gerações vindouras, para que todos possam conhecer o poder do Senhor e as maravilhas que Ele fez em nossas vidas. Sabe, queridos, como é importante ensinar os nossos filhos, ensinar as crianças e essa geração que está sendo formada acerca das maravilhas que Deus tem operado. Nós sabemos que vivemos dias desafiadores, mas a melhor maneira de preparar os nossos filhos e ensinar os nossos filhos acerca do temor do Senhor e da palavra de Deus é vivendo essa palavra e compartilhando com os nossos filhos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. O Senhor, muito didaticamente, utiliza esse método, orientando o seu povo a que transmita para os seus filhos e os filhos dos seus filhos aquilo que o Senhor fez em suas vidas. Quando nós testemunhamos e quando nós compartilhamos dos feitos do Senhor, nós estamos ensinando quem é Deus e o que Deus tem feito em nossas vidas. Então, se tem uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, é falar para os nossos filhos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E com certeza Deus tem feito coisas grandiosas, Deus tem nos abençoado, você, a sua casa, a sua família, tem muitas bênçãos para contar para os seus filhos. Então, além de falar daquilo que Deus fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, na vida de Moisés, na vida de Jó, de Josué, na vida de Elias, Eliseu e tantos outros, fale também daquilo que Deus tem feito na sua vida, daquilo que Deus tem feito na sua casa, daquilo que Deus tem feito na sua família. Porque aí eles vão aprender e vão conhecer daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Tá bom? O salmista continua dizendo que o Senhor estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem a seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos,
e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então aqui o salmista nos mostra que a orientação de Deus é que os pais contassem a seus filhos e, consequentemente, esses contassem para os seus filhos, e cada nova geração aprendesse a confiar em Deus a partir dos relatos daquilo que Deus já havia feito na geração anterior. Então, a partir do momento que nós testemunhamos e a partir do momento que nós falamos dos feitos do Senhor, nós estamos construindo nos nossos filhos memórias e levando os nossos filhos a conhecer e a confiar no Senhor. Agora veja, eles ainda não tinham o texto sagrado escrito como nós temos hoje. Então hoje nós temos acesso e podemos ler a palavra com os nossos filhos, podemos incentivar os nossos filhos a ler a palavra e podemos também incentivar os nossos filhos a incentivar outros a também conhecer a palavra. A palavra de Deus, como eu sempre cito aqui, Hebreus 4:12, é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra de Deus é mais atual que o livro que ainda está sendo escrito. A palavra de Deus é tão atual porque ela foi inspirada por Deus, que conhece todas as coisas, que é eterno, que é Senhor do tempo e da história. Por isso a palavra é tão real, a palavra é tão atual e a palavra é tão pertinente em toda e qualquer geração. Não há geração em que a palavra tenha ficado desatualizada e não haverá geração em que a palavra não terá efeito. A palavra de Deus é viva e eficaz em toda e qualquer geração. E aí o salmista continua dizendo: os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus e não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que ele havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou numa nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Aqui contando um pouco da trajetória do povo de Deus ao atravessar o Mar Vermelho. Depois que saíram da escravidão do Egito, o Senhor os fez atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos. As águas se formaram como um muro e o povo de Israel passou a pés enxutos. O Senhor, durante o dia, enviava uma coluna de nuvem para os proteger e durante a noite uma coluna de fogo para os guiar. Aqui a gente vê o cuidado de Deus, a gente vê a provisão de Deus, a gente vê a presença de Deus através desses meios que ele utilizava para cuidar do seu povo, para proteger o seu povo e para fazer com que o seu povo pudesse continuar caminhando. Então a gente vê aqui a ação soberana de Deus na vida do seu povo, na história do seu povo. Mas o salmista diz: mas ainda assim continuaram a pecar contra ele, se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes, mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram em sua salvação. Aqui a gente vê um povo obstinado, um povo de coração duro. Mesmo diante de tantas coisas que Deus já havia realizado, mas ainda assim o povo não cria, o povo não obedecia. E não é diferente também nos nossos dias, quando muitas pessoas já experimentaram do poder de Deus, já viram o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o livramento de Deus e ainda assim não creem no Senhor. Uma geração de coração endurecido, uma geração voltada apenas para si mesmo, para suas próprias necessidades, uma geração voltada para a satisfação dos seus prazeres pessoais e que não se lembra e não busca ao Senhor Deus Todo-Poderoso.
A partir do versículo 32, a partir do versículo 23, o salmista diz: mesmo assim deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus e fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos, ele enviou-lhes comida à vontade, fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e as aves numerosas como areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Ainda tinham o alimento na boca quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Então veja, Deus agiu e enviou maná dos céus, enviou carne, enviou provisão para o povo do deserto, e ainda assim o povo reclamava, ainda assim o povo murmurava, ainda assim o povo questionava. Não é diferente nos nossos dias. Quanto nós temos recebido de Deus todos os dias? Só o fato de termos acordado, só o fato de estarmos aqui ouvindo, refletindo sobre a palavra, tendo alimento, tendo onde morar, é prova do cuidado de Deus, prova da bondade de Deus. O fato dessa palavra estar tão acessível a nós é prova do cuidado de Deus. Tantos livramentos que o Senhor tem nos dado todos os dias, alguns que vemos, outros que nem percebemos, mas o Senhor está ali nos livrando, nos protegendo, o Senhor está cuidando de nós. E muitas pessoas ainda estão pedindo sinais, ainda estão procurando saber onde é que está Deus. Deus está tão perto de nós, Deus já tem nos abençoado tanto, mas infelizmente muitas pessoas ainda estão com seu coração endurecido. Pessoas que já receberam da provisão de Deus, pessoas que já receberam do milagre de Deus e ainda assim continuam com seu coração endurecido. A partir do versículo 32 ele diz: apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso ele fez com que os seus dias se dissipassem no sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles o buscavam, arrependidos procuravam Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Altíssimo, seu Redentor, lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam. Porque o coração deles não era firme para com ele, não foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Veja, apesar de terem recebido o maná dos céus, apesar de ter recebido carne mandada por Deus, eles não creram. Apesar de terem bebido águas que jorraram das rochas, não creram. Apesar de terem passado a pés enxutos por entre o mar vermelho, ainda não creram. Povo de coração obstinado, povo de coração duro. Mas sabe uma coisa que nós percebemos? Deus, na sua misericórdia, dando sempre uma nova chance ao povo. Quando o Senhor punia, quando o Senhor se irava e quando o Senhor disciplinava o povo, aí o povo começava a buscar, começava a louvar, só que o coração ainda estava distante de Deus. Por isso no versículo 36, 37 diz: lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem eram fiéis à sua aliança. E aí no versículo 38 ele fala da misericórdia de Deus. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta a sua indignação. Quantas vezes Deus tem sido misericordioso conosco? Quantas vezes Deus tem nos perdoado, Deus tem nos livrado, Deus tem sido bondoso conosco? Quantas vezes o Senhor tem sido misericordioso conosco? E aí nós vamos lá para o versículo 52, quando o salmista diz: fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu seus inimigos. Levou-os até a terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim,
tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos e com as suas imagens de escultura despertaram seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos sábias. Aqui a gente vê Deus surpreendendo mais uma vez. Além de ter sido tão misericordioso tantas vezes, Deus agora levanta Davi no meio das ovelhas para apacentar o seu povo. E como nós somos edificados com a vida de Davi, com a trajetória de Davi, com os escritos de Davi. Davi foi um homem como nós, um homem que também cometeu falhas, que também cometeu erros. E o que eu acho fantástico é que a Bíblia não esconde os erros dos grandes homens de Deus. A Bíblia não esconde, a Bíblia não omite, pelo contrário, os expõe. Sabe por quê? Para mostrar que eles eram homens assim como nós, eram tão humanos quanto nós, mas tinham um coração ensinável, um coração temente, um coração quebrantado. E quando erravam, se arrependiam, confessavam ao Senhor e o Senhor lhes dava uma nova oportunidade. E eu quero nessa manhã convidar você a não agir como aquele povo de coração obstinado, de coração endurecido, mas a agir com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração humilde, com o coração disposto a aprender de Deus e a transmitir as coisas de Deus. Eu não sei como você tem criado seus filhos ou como você tem olhado para essa geração, mas essa é uma geração onde nós precisamos olhar com muito carinho, colocar diante de Deus em oração e compartilhar das coisas de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra, viver a palavra e transmitir a palavra de Deus. Nós não podemos nos descuidar dessa responsabilidade e também não podemos transmitir essa responsabilidade a outros. Essa responsabilidade é nossa. Nós precisamos preparar essa geração com a palavra de Deus, com o temor de Deus. Eles precisam conhecer o Deus Todo-Poderoso. E para isso é necessário que nós transmitamos a eles aquilo que Deus tem feito na história do seu povo. Que nesta manhã você possa renovar o seu compromisso com o Senhor, lembrando que Ele também renovou sobre a sua vida as suas misericórdias. E que você possa também nesse dia renovar diante do Senhor o seu compromisso de transmitir a palavra e de ensinar a palavra de Deus à geração que está sendo formada, testemunhando daquilo que Deus tem feito na sua vida e na história do seu povo. Que Deus nos abençoe e que nós realmente possamos orar, viver a palavra e transmitir a palavra. Nós não podemos nos omitir. Nós não podemos nos omitir diante dessa responsabilidade. Nós não podemos delegar a outros essa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa. É minha, é sua, é de todos nós. Há uma geração sendo formada. Há uma geração olhando para nós. E há uma geração que precisa aprender conosco a conhecer a Deus, a amar a Deus e a temer a Deus.
Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, clica aí no sininho do curtir, não é? Para que você possa mostrar para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo relevante, tá bom? Deus abençoe, uma ótima quarta-feira, e amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir.